A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. E aí, beleza? Hoje o programa acelera um pouquinho diferente. O apresentador que você está acostumado a ver por aqui teve que se ausentar por conta da lei eleitoral. E hoje o nosso papo vai ser sobre seguro. É isso aí, hoje estamos recebendo o Roberto Loubach, ele que é corretor de seguros. Roberto, obrigado pela sua participação. Obrigado. Vamos começar falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de seguro. Tem seguro para casa, tem seguro para carro, tem até seguro de vida. Comenta um pouco sobre isso, por gentileza. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado pelo convite. Vamos lá, sobre os seguros, ele basicamente se divide em três ramos. A gente tem um seguro de pessoas, né, que faz toda essa cobertura de vida. Tem o seguro de bens, que aí vai desde o automóvel, casa, empresa, e tem o seguro de responsabilidade, né, que é um seguro mais voltado profissionalmente, responsabilidade civil. Então é basicamente esses três ramos que engloba toda essa área de seguro. Falando um pouquinho sobre o seguro de vida, né? A gente acompanhava muito, vou fazer um seguro de vida para minha esposa, para os meus filhos. Ainda dá para fazer um seguro nesse sentido, com esses moldes mesmo? Sim, antigamente se chamava muito, usava-se muito o termo seguro de vida, né? E as pessoas tinham um certo preconceito com isso, porque era aquela situação de que, eu vou pagar para um dia alguém receber quando eu morrer. Mas hoje é mais voltado para a proteção financeira, né? Essa é a importância. O seguro de vida hoje, também chamado no meio entre os corretores como seguro de proteção financeira, ele vai te dar a proteção de vida, proteção contra doenças graves, proteção contra afastamento do trabalho. Então você, às vezes, profissional liberal, se afasta do trabalho por uma doença ou por um acidente, você vai ter todas essas coberturas, ou seja, ele vai te dar uma estabilidade financeira. Na questão empresarial, né, esse seguro das empresas mesmo, seria para cobrir o imóvel, a pessoa jurídica ou as pessoas físicas nas figuras dos funcionários? Então, dentro de uma empresa você pode ter o seguro do prédio em si, né, do maquinário, seguro dos colaboradores que ali trabalham. Aí você pode ter o seguro de vida, você pode ter o seguro de acidentes pessoais, inclusive algumas profissões. Por lei é obrigatório ter essa cobertura, né? Então existem diversos ramos do seguro que vai dar ali uma proteção para o empresário, essa proteção financeira que vai estar cobrindo toda a empresa dele nos mais variados segmentos. Falando um pouquinho sobre os automóveis, acredito que aqui em Nova Friburgo, por exemplo, como o povo fala, a gente tenha mais carro que rua. Para a questão do seguro de automóveis, dizem até, né, que é importante sair já da concessionária no caso de um carro novo com o seguro. É realmente necessário a esse ponto ou é um exagero que o pessoal acaba cometendo? Então, olha só falando de estatística, hoje no Brasil, segundo o Denatran, existe um carro para cada 4 pessoas. Então por aí a gente vê o volume de automóveis nas ruas, né? O seguro, ele é o único instrumento que você tem para te dar uma estabilidade, né? Então, por exemplo, eu fiz um investimento num veículo. O que eu posso fazer para tornar esse investimento estável? Que eu não venha perder esse investimento, não venha perder esse bem. É o seguro, né? Então, por isso a gente vê a importância do seguro, principalmente roubo e furto, que tem aumentado muito no estado do Rio de Janeiro, né? E também o índice de sinistralidade, que inclusive em Friburgo é bem alto, por sinal. Friburgo, né, de acordo com o último censo do IBGE em 2022, cerca de 190 mil habitantes, então a gente conclui que tem uma quantidade bacana de carros. Bom, para falar mais específico, Roberto, sobre, por exemplo, alguém que comprou um veículo que já é de segunda mão, terceira mão, que tinha o seguro, não deseja continuar, ou que ao contrário, não tinha seguro e deseja fazer. Existe algum problema, algum empecilho, alguma dificuldade nesses casos? Não. O seguro ele é por pessoa, né? Então você contrata ali para pessoa,
Então, independentemente se o proprietário anterior tinha ou não seguro, você adquirindo o veículo, você pode contratar sim o seguro. Se ele tiver adquirindo um novo carro, inclusive ele pode fazer um processo chamado endosso, que é você retirar um veículo da apólice e colocar o outro no lugar. Na figura do corretor de seguros mesmo, como o seu caso, qual que seria a importância do profissional? Quais são os trabalhos mesmo que o profissional faz? Seria semelhante a um despachante ou não tem nada a ver? Então, o corretor de seguro, ele é o profissional habilitado, né, pelo Ministério da Economia para estar te intermediando a contratação do seguro. Para mim ser médico, eu preciso de uma habilitação. Para o advogado dar entrada no processo, ele precisa dessa habilitação. É a mesma situação do corretor de seguros. Lógico, hoje tem muitas empresas que trabalham com aplicativos, né, sites de internet, né, que faz essa negociação muitas das vezes diretamente com o cliente, mas ele é um profissional habilitado, ele que vai te dar a cobertura, ele que vai fazer ali as cláusulas de acordo com a sua necessidade. E aí existem diferenças de um seguro que é feito diretamente com o corretor, daquele que é feito, por exemplo, pela internet, ou no fundo não tem muito mistério, dá para fazer dos dois jeitos, é um procedimento bem simples? É igual você estar doente e procurar no Google. Tem uma diferença, você vai ter ali uma ideia do que é, mas você indo no médico, você vai ter ali um profissional habilitado, qualificado para te direcionar qual tipo de tratamento. Então, assim, mal comparando, é como se fosse isso, né? O seguro ele engloba toda uma análise de perfil do cliente, né? Então, tanto que para uma pessoa, para um perfil, o mesmo automóvel tem um valor, para um outro perfil tem um outro valor. Por que disso? Porque é feita uma análise de perfil, e essa análise de perfil, quem vai fazer isso é o profissional habilitado, é o corretor de seguro. Dessa forma, então, né, um seguro feito diretamente com o corretor tem sua importância, que é meio que um caso vai ser analisado meticulosamente, né, os detalhes e tudo mais, não vai ser uma maneira geral como se fosse a mesma coisa para todo mundo. Correto, exatamente. O seguro ele é totalmente consultivo, né? Então você tem que ter ali esse profissional que vai intermediar, vai entender qual é o risco para você não estar pagando a mais nem pagando a menos. Você está pagando exatamente o que você precisa. Tá certo, Roberto. Então, a gente faz uma rápida pausa aqui no programa Acelera e na volta vamos falar especificamente sobre a situação do estado do Rio Grande do Sul, que todo mundo vem acompanhando nos noticiários, como que fica a questão do seguro por lá. Até daqui a pouco. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. No coração de Muri, em Nova Friburgo, um destino para os amantes das bicicletas. Na NF Bike Store, sua jornada começa. Conserto e manutenção, aqui a sua bicicleta é tratada por quem entende. Aluguel para aventuras em família ou solo, seu sonho da bicicleta nova ao seu alcance. Junte-se à comunidade, aventuras esperam por você. NF Bike Store, onde sua paixão por bicicletas ganha vida. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu
filho? Você morreu, velho? Morri? Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Estamos de volta com o programa Acelera e antes de entrar na situação do Rio Grande do Sul, Roberto, me tira uma dúvida por gentileza. Parte dos nossos telespectadores tem aquele carro mais antigo, aquele carro que já fez história com a pessoa, que tem até uma memória afetiva embutida mesmo. Para esses carros mais antigos, dá para fazer um seguro? Porque no passado era um pouco mais complicado esse processo, né? Sim, hoje em dia é possível, tá? Existem seguradoras, inclusive, que são especializadas em veículos antigos, até para aquele veículo seu que é placa preta, né? Aquele veículo bem antigo mesmo, existe sim, existem coberturas próprias para esses tipos de veículos, tá? E hoje em dia não tem mais essa limitação de ano, é tranquilo de fazer sim. Pois é, até dizem, né, que no passado todo garoto queria ter um Opala, um carro desse modelo mesmo, inclusive nosso cinegrafista Oduvaldo que está filmando por aqui. Então, quem ainda conservasse Opala, tivesse Opala, pode ir atrás de um seguro tranquilamente, né? Consegue sim. Existem coberturas específicas, tá? Lógico, tem uma certa dificuldade de coberturas parciais, para danos parciais, tendo em vista que a seguradora ela não vai conseguir fornecer, né, as peças, tendo em vista que esses automóveis, devido ao ano, muitos não existem mais peças de reposição no mercado, né? Mas você vai ter a cobertura ali de indenização integral, cobertura de roubo, de furto, de incêndio e o principal também para esses carros antigos são as assistências, né? Às vezes você quer dar um passeio, enguiça no meio da rua, acontece alguma coisa, você vai ter toda essa cobertura ali através do seguro. Pois é, comentário à parte, meu pai já teve um Chevette Marajó, que um dia quando a gente foi lá em banquete, quebrou a transmissão no meio da estrada, a gente teve que voltar de ônibus, então são histórias e situações que realmente acabam acontecendo com qualquer veículo, não só com os antigos. Verdade. Roberto, passando agora para a situação do Rio Grande do Sul. Em linhas gerais, como que funciona o seguro em casos de calamidades públicas? Então, no caso ali, está sendo muito acionado os seguros residenciais, está sendo muito acionado os seguros empresariais e também os seguros de automóvel. Só para a gente falar de automóvel, até o momento, a prévia são que mais de 200 mil veículos foram atingidos, né? Só de indenizações até o momento, e esse valor deve aumentar absurdamente, está em torno de 8 bilhões já de valores que foram destinados através dos seguros. Por isso a gente vê a importância. E só para você ter uma ideia, cerca de aproximadamente 20% das residências no Brasil só possuem seguro. Então a gente vê através de infelizmente é uma tragédia, mas que a gente leve isso como um ensinamento, né? Para a gente ver a necessidade da proteção. Às vezes a gente pensa, não vai acontecer nada. A gente teve esses problemas aqui em Friburgo e infelizmente está acontecendo também no Rio Grande do Sul, aonde uma cobertura poderia estar ali não te protegendo do problema, mas te dando um conforto no problema e te restituindo para você começar ali a normalidade, né? Exatamente. E assim como nós infelizmente tivemos em Nova Friburgo, na tragédia climática de 2011, houve casos de pessoas que ficaram sem nenhum documento, que Sim. acabaram perdendo tudo e aí perderam também os documentos. Nesse caso, até por natureza, é mais complicado de poder comprovar a cidadania e até mesmo de conseguir um seguro, né? Então, num caso de um sinistro, o segurado ele vai precisar necessariamente de alguns documentos para dar entrada, né? Mas nesses casos de calamidade, as seguradoras elas também fazem uma força-tarefa, assim como o Estado faz uma força-tarefa para você tirar segunda vias ali de documentação. As seguradoras elas fazem uma força-tarefa para estar auxiliando no máximo. Só para se ter ideia, no caso mais específico do Rio Grande do Sul,
quando você tem uma indenização integral num veículo, você precisa do recibo do veículo, do recibo de compra e venda, para você estar transferindo a propriedade desse veículo para a seguradora, para assim ser indenizado. O Detran parou no Rio Grande do Sul, não estava conseguindo dar esse suporte. As seguradoras, identificando o segurado, já estavam indenizando o cliente, tá? Fazendo ali um acordo com o cliente para tão logo voltasse os serviços, fazer o trâmite legal. Ou seja, nesse caso, as seguradoras ali no Rio, mais especificamente no Rio Grande do Sul, elas fizeram toda uma força-tarefa ali para poder estar auxiliando não só os segurados, mas também toda a população. Pois é, e aí nós também tivemos relatos de municípios no Rio Grande do Sul que foram severamente atingidos e vão ter que, digamos assim, mudar de local, que onde funcionava a cidade não vai ter como recuperar o que foi perdido de certa forma. E aí como que funciona o seguro? Poxa, é uma residência talvez mais modesta em outra área do estado? É uma quantia em dinheiro que o segurado recebe? Como que funciona mais ou menos? Então, todo seguro ele tem um valor contratado de indenização, né? No caso do automóvel é mais simples porque existe a tabela FIP, que é uma tabela que valoriza, né, o valor ali do carro, né? Avalia, aliás, o valor do carro. Então, os seguros de automóveis é contratado em cima de um percentual dessa tabela FIP. Já no caso de residências, né, você tem como estipular, através de outros fatores, né, para a seguradora fazer ali uma avaliação do imóvel. No caso, por exemplo, de uma empresa, é feita uma vistoria prévia, onde você consegue fazer toda uma avaliação ali. E no caso de uma indenização integral, como é um caso de uma residência dessa, você vai receber aquele valor ali da indenização. Já com as luzes aqui atrás acesas agora, a gente dá continuidade ao Acelera. E Roberto, falando especificamente sobre os veículos, por gentileza. A gente conversava, né, antes da gravação, que assim como as casas têm pouca cobertura, você falou 20% das residências com cobertura, os veículos também têm uma cobertura muito aquém do que seria considerado o ideal. Sim. E nesses casos acaba havendo, né, um prejuízo às próprias pessoas por conta dessa situação. Sim. Só para falarmos de números, hoje cerca de apenas 30% de toda a frota do Brasil tem um seguro, né? 20% das casas, das residências possuem seguro e menos de 10% da população possui uma previdência privada. E o seguro é o único meio que ele vai te dar uma estabilidade financeira, né? Então, por aí a gente vê a importância disso. A gente, num caso de um acidente de automóvel, você vai amparar não só os danos no carro, mas se for um atropelamento, vai ter ali aquela cobertura dos danos corporais. No caso de um seguro de vida, se você tiver um afastamento do trabalho, você vai receber uma diária por isso. Num caso de uma doença grave, você vai receber uma indenização. E também no caso da previdência privada, né? Que a gente sabe que como que está a nossa previdência pública, né? Então por aí a gente vê a necessidade e a importância de você ter essas proteções. Então não pode abrir mão do seguro. Não. E sempre procurar um profissional habilitado. Perfeito, Roberto. Obrigado pela participação mais uma vez. Pessoal, a gente fica por aqui, não antes de ratificar que todo o conteúdo você pode acompanhar no @TVZoom10, nosso Instagram, também no canal do YouTube TVZoom10 e através do QR Code que aparece aí embaixo, você pode ter acesso a toda a playlist do programa Acelera. Bom, por hoje é isso e a gente se vê de novo na próxima gravação do programa Acelera. Valeu!